Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o plugin Nectar da iZotope. Eu separei aqui duas vozes. Na faixa vermelha eu tenho a voz do cantor Freddie Mercury, na faixa azul a voz de um cantor de hip hop. Separei duas vozes bem distintas em questões de produção musical, exatamente para a gente fazer um comparativo e entender como o Nectar funciona. Para quem ainda não sabe, esse plugin da iZotope, ele vem com uma proposta de realizar o tratamento completo de uma voz, sem a necessidade de utilizar outros plugins. Dentro dele você já vai ter compressor, equalizador, de-ess, reverb, delay e vários outros módulos que te possibilita ter um tratamento completo. Se você vai utilizar outros plugins ou não, aí vai de acordo com a necessidade de cada um, mas a proposta do Nectar é exatamente essa. E por que ele é direcionado apenas para o tratamento de voz? Porque esses plugins da iZotope, eles trabalham com inteligência artificial e com machine learning. Então, toda a parte de preset e o vocal assistant desse plugin é direcionada para o tratamento de voz. Se você quiser um plugin parecido com esse, mas para trabalhar com o tratamento de outras informações sonoras, a iZotope te oferece o Neutron, serve lá para utilizar em um violão, em um bumbo de bateria, em um saxofone ou em uma guitarra, por exemplo. Eu vou deixar aqui em cima e na descrição desse vídeo um link para uma videoaula na qual eu falo um pouco sobre o Neutron. Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar e assistir. E eu vou pedir também, se vocês quiserem assistir um vídeo na qual eu falo um pouco sobre a parceria desse canal, basta clicar aqui nessa opção de Seja Membro, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vocês vão assistir um vídeo lá, eu vou explicar as duas opções de parceria desse canal, e se vocês quiserem, é só dar continuidade. Voltando aqui para essa videoaula, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ouvir as vozes sem atuação do Nectar, depois a gente inserta o Nectar e a gente vem utilizando para ver como é que ele funciona. Vamos ouvir a primeira voz aqui do cantor Freddie Mercury. But now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Não que essa voz precise de algum tratamento, todos nós sabemos da qualidade do Freddie Mercury, mas é bom até para a gente identificar o que o Nectar vai nos sugerir. Vamos ouvir a voz de baixo. Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. All I see is light and this girl wearing blue, feeling really hype and in a really good mood. I sat with her eyelash. Enfim, são essas duas vozes. Só um detalhezinho antes da gente insertar o Nectar. Quando a gente faz o tratamento de uma voz, pensando em uma produção musical, não basta a voz ficar perfeita, quando solada, mas quando você incluir na mixagem não soar legal. Aqui, por ser um vídeo com uma pegada educativa, a intenção é mais apresentar o plugin, o Nectar, e a gente discutir um pouco como ele funciona, como é que está essa questão da inteligência artificial, machine learning dentro da produção musical. Mas se fosse uma mixagem de uma música, algumas coisas ou alguns processos que eu vou tomar aqui seriam de uma maneira um pouco diferente. Então, vamos aqui em FX, escreve Nectar, encontra o plugin. Eu vou disponibilizar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Ele não é gratuito, mas vocês podem baixar, utilizá-lo em um período de teste, e aí se vocês gostarem, basta adquirir. Selecionar Nectar 3 aqui, adicionar, e depois que ele abrir, podemos só arrastar o FX aqui para baixo e insertar na faixa azul. Vamos esperar ele abrir aqui também. Beleza. Como vocês estão visualizando, ele aparece dessa maneira aqui, já com 3 módulos insertados. Um módulo de pitch, que faz leves correções de afinação na voz, não é um plugin específico para corrigir voz, para afinar a voz, mas aqui ele já vai te dar uma auxiliada nesse sentido. Insertou um equalizador
equalizador paramétrico, a princípio com 4 bandas, que a gente pode clicar e adicionar mais bandas se a gente quiser. E insertou um compressor. Básicozão, apesar da cara um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Threshold, o Ratio, o Attack, o Release e o Makeup, que é o Gain. Aqui nós temos análise em RMS, em pico, e aqui a gente tem também algumas opções, diferença, né, do compressor, mais vintage, digital, enfim. O legal dos plugins da iZotope é que eles são muito completos. Cada módulo desse, além desses 3 que a gente viu e desses outros que a gente ainda vai ver, todos eles são muito completos, oferecem muitos recursos, então fica muito atraente a gente utilizar esse plugin e acabar não utilizando outros concorrentes dele. Nós temos aqui opções de de-esser, delay, gate, reverb, saturação, enfim, é bem completo. Vocês podem começar do zero, deletando aqui todos os plugins. O único que você não consegue deletar é esse. Você pode solar se quiser ouvir o que ele está fazendo ali. Clicou no mais, eu poderia, por exemplo, começar com um equalizador. Poderia depois pegar uma saturação, um compressor, colocar essa dimensão aqui, enfim, vocês vão insertando de acordo com a necessidade que vocês entenderem. Vocês podem selecionar um preset diferente. Então, eu poderia selecionar aqui um preset de voz pensando em um diálogo, aqui para podcast, por exemplo, esse carinha aqui. Então, ele já me dá uma configuração aqui com os módulos, pensando em uma voz para podcast. Poderia selecionar um outro preset aqui para hip hop, por exemplo. Poderia ser esse carinha aqui. Então, ele já me deu um preset com os módulos insertados, pensando em uma voz para hip hop. Enfim, quantidade de presets aqui é o que não falta. Aqui nós temos essa opção que é muito interessante, Vocal Assistant, e é exatamente nela que nós vamos focar para fazer a demonstração desse plugin. Primeira coisa, eu vou dar só um reset aqui. Eu estou com o plugin na voz do Fred Mercury e a gente vai atuar exatamente nele agora. Vamos clicar aqui em Vocal Assistant. Nós temos 2 opções. Essa primeira aqui, ele vai fazer uma leitura dessa voz e sugerir um tratamento específico para essa voz que ele fez a leitura. Já esse outro caso aqui, ele precisa ouvir a mixagem da música por completo, porque ele vai sugerir também, além do tratamento da voz, como ela deve estar dentro da mixagem. Então, a equalização, a compressão, tudo que for utilizado ali de módulo é pensado para encaixar essa voz dentro de uma mixagem de uma produção musical. Como aqui não temos a música completa, então vamos focar nessa opção aqui. Marcou, Next, e nós temos aqui 3 opções. Vintage, para uma voz com uma característica mais vintage, moderna ou se tratando de diálogo. Então, vou deixar aqui para a voz do Fred Mercury, vou utilizar o vintage. E aqui a gente pode utilizar a intensidade mais suave, light, mais moderada ou mais agressiva. Vamos deixar moderada, dá um next. Agora ele pede para ouvir, para fazer leitura dessa voz. Então a gente vai clicar aqui e vamos ouvir. But now I've gone and nothing really matters. Aqui ele fez a leitura, vamos clicar aqui para aceitar, e é exatamente isso que ele sugeriu para a voz do Fred Mercury. Nós temos o pitch, que aqui ele não está fazendo correção nenhuma. Ele insertou um módulo de gate, mas deixou desabilitado. Esse botão aqui liga, então a gente pode deletar. Depois nós temos um equalizador, que ele faz normalmente uma equalização corretiva. Depois ele faz uma outra equalização, mas essa daqui, a princípio, é uma equalização corretiva. Se vocês quiserem alterar, como eu falei, vocês podem alterar qualquer parâmetro aqui. Vocês podem até, por exemplo, selecionar a banda de equalização, solar
e ouvir apenas ela. E assim vocês conseguem ter um julgamento mais preciso daquilo que foi feito. Depois ele insertou um Diésia, está cortando aqui em 2500, com um threshold próximo aqui a menos 2,9 decibéis. Depois tem uma outra equalização, e aqui a gente já tem uma característica que diferencia bastante quando você seleciona o módulo Vintage e o módulo Moderno. Normalmente no Vintage ele enfatiza mais a região de médio grave, deixando a voz um pouco mais aveludada, um pouco mais velada também. Se fosse a opção de Moderno, ele traria mais as médias e altas frequências e não atuaria tanto aqui. Tirou um pouco do grave com esse shelf. Como eu falei, vocês podem também interferir no que vocês quiserem. Isso é uma sugestão que ele te propõe para esse tratamento da voz. Aqui nós temos um compressor e depois um reverb. Ele insertou aqui um núcleozinho de reverb e foi exatamente isso que ele entendeu que seria o suficiente para realizar o tratamento completo dessa voz. Vamos dar o play e a gente vai fazer um comparativo aqui com e sem a atuação do Nectar. But now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Essa é uma opção para quem está começando agora a produzir música, a mixar, editar. E vamos aqui para a voz de baixo. Vamos abrir o Nectar. Da mesma forma como apareceu na faixa vermelha, nós temos esses 3 plugins insertados. Só que agora eu vou utilizar o Vocal Assistant, utilizando essa opção aqui, moderna, e deixar intensidade mais agressiva na atuação dele. Vamos dar o Next aqui, tocar, para ele fazer a leitura e identificar o que foi feito. Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. Energy keeps flowing, even if it's negative. Quick, you couldn't. Pronto, foi isso que ele fez, eu aceitei lá. O pitch também não está fazendo nenhuma correção. O gate, da mesma maneira, ele insertou e depois desligou. A gente pode deletar. Ele fez essa correção aqui na equalização. Tem um Diésia atuando ali. O segundo equalizador, aqui já difere bastante em relação a selecionar uma sonoridade mais vintage, como eu falei. Ele vai puxar mais as médias e altas frequências. Por exemplo, essa frequência aqui, ó. Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. All I see is light and this girl wearing blue, feeling really hype and in a really good mood. Depois ele colocou um compressor, também com uma taxa de compressão bem agressiva. Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. All I see is light and this girl wearing. Depois ele coloca um reverb, também não incluiu delay, não incluiu saturação, nada disso. Não impede também de vocês incluírem. Posso clicar aqui no mais e se eu quisesse aqui um pouco de saturação, tá aqui. Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. All I see is light and this girl wearing. Se vocês quiserem também, podem estar alterando aqui, ó, uma característica mais retrô. Me trying to find a solution, the highway life. Olha que legal, para utilizar como efeito, em um trecho específico da voz, né? Me trying to find a solution, the highway life filled with pollution. All I see is light and this girl wearing blue, feeling really hype and in a really good mood. I sat with her, her eyelashes began to glitter. Lost all sense of being bitter. She's telling me so many things. Enfim, várias opções, eu poderia estar insertando os outros que faltaram aqui, e aí vai de acordo com a necessidade de cada tratamento de voz. É isso, pessoal, a dica de hoje foi essa. Se vocês gostaram desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa marcar também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos falando sobre edição, mixagem e masterização de áudio no software Reaper. Falo também sobre o software OBS Studio e sobre a parte de edição de áudio do software DaVinci Resolve.
Se você quiser se tornar um membro desse canal, clica aqui na opção Seja Membro, assiste o vídeo lá que eu explico melhor as opções de parceria desse canal. Se você quiser também deixar alguma sugestão para as próximas videoaulas, só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!